Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Ontem nós tivemos a celebração do domingo, a nossa Páscoa semanal, e nós, ao celebrarmos, nós ouvimos a palavra de Deus nos advertindo do perigo de nós levarmos uma existência, e que sempre é muito breve, né, de uma maneira quase que irresponsável mesmo. A gente é fixado, a nossa atenção fixada nos bens materiais, no poder, enfim, vaidade das vaidades. Nós ouvimos do Eclesiastes. Agora, nós contamos, 18º domingo do tempo comum, o próximo domingo, 19º, é para nos prepararmos para essa celebração que nós estamos aqui. Toda segunda-feira nós temos esse momento de reflexão. É uma breve reflexão e, como sempre, a gente deixa aqui um material precioso dos padres deonianos de Portugal. Há outros, claro. Por exemplo, eu uso sempre aqui a Assembleia, a missal dominical da Assembleia Cristã. É uma edição antiga, quer dizer, nós já estamos com a edição nova dos textos da missa, não do lecionário, né? Nós estamos aqui a coleta, né, a oração do dia, a liturgia eucarística, enfim, houve várias mudanças, então, mas os textos são os mesmos. Então a gente se baseia aqui, é uma referência aqui que tenho. Mas vamos lá. Nós ouvimos então ontem Jesus contando a parábola daquele homem que era tão fixado nos bens desse mundo, no poder financeiro que tinha e tudo. Agora eu estou de boa, porque eu produzi muito, agora eu posso ficar tranquilo. Ele fala, louco, essa noite mesmo você vai ser chamado a comparecer diante de Deus. Então veja, só que a liturgia não para nessa parte mais quase que negativa, de chamando a atenção mesmo. Ela nos traz exemplos. E é isso que nós perceberemos na próxima semana. O que acontece? Muitas vezes, pode acontecer a gente se enganar, como se a gente pudesse viver enganado, né? Me engana que eu gosto, né? Não, a gente sabe, a gente tem vários exemplos de existências que não derem nada. Apenas para tomar como exemplo, quem fica muito fixado nos bens desse mundo. Todos eles, nenhum deles, como o pessoal fala, ficou para a semente. Todos foram embora. Assim como também os que não deram tanta importância, foram mais despojados com relação aos bens desse mundo. Tá, pois bem, essas pessoas têm lição a nos deixar, não é verdade? Bom, quais seriam os bons exemplos? Então nós ouvimos um engano que a gente poderia dizer, né? Que a gente poderia ter, é a pessoa ficar também, bom, já que é tão complicado assim, não vale a pena a gente ficar preocupado com os bens desse mundo, então eu vou me resignar, vou me acomodar, deixa como é que tá, para ver como é que fica. Já ouviu a expressão? Pois é, não é sábio. E é justamente isso que o sábio da primeira leitura, que é o livro da sabedoria, vai nos dizer. Então, Deus nos libertou. Deus dizia isso para o povo, lá na noite do Egito. E Deus sempre intervém pelo seu povo. Deus toma atitude. Por que nós não tomaríamos atitude? Não é sábio da parte de alguém que diz ter fé em Deus se acomodar. Bom, mais ou menos essa... Agora, o que nós percebemos que ao invés, algumas pessoas deixam como herança para os filhos os bens que produziu, isso é comum, é normal, mas às vezes deixam só isso. O Salmo vai cantar, feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A grande herança de Deus é o seu povo. É muito bonito isso e que significa que as pessoas que têm fé em Deus podem e devem passar para as próximas gerações a fé em Deus. E uma fé que se torna aliança, um trato, não é? Depois, na segunda leitura, nós percebemos uma espécie, e isso é lembrado pelos padres deonianos, é um catequista que nos traz os exemplos de Abraão e Sara. São modelos de fé. Então, é um texto muito bonito. E aí nós chegamos ao Evangelho em que Jesus lembra aos discípulos, olha, vocês foram escolhidos para levar adiante o reino de Deus. O mesmo projeto que eu recebi do meu Pai, eu passo para vocês. E aí, só que aqui tem um elemento que de certa forma nos liga. Agora, nós estamos na metade do ano litúrgico e nos leva lá para o finalzinho do ano litúrgico e aí a gente percebe, né? Ficai preparados. Essa dimensão de parousia, né? De vinda do Senhor. Então,
fiquem preparados. Vocês não sabem o dia, não sabem a hora, fiquem preparados. Então é sábio a pessoa viver em estado de vigilância. Vigiai e orai, Jesus disse, né? Então eu sempre digo isso, né? Esse momento nosso da segunda-feira é para a gente tomar consciência de que nós celebramos ontem, mas nós já estamos com a atenção voltada para a missa do próximo domingo. Se a bondade do Senhor nos permitir chegar até lá. Mas por que dizer assim? Sim, a gente não sabe o dia nem a hora, não sabemos quando o Senhor vai nos chamar. Mas que Ele nos encontre atentos em ouvir a sua palavra, em praticar a sua palavra. Meu irmão e minha irmã, deixo um abraço fraterno, desejo que você tenha uma boa semana, paz e bem.